Nosso assunto agora é um incômodo que afeta muita gente, viu? Você já sofreu com dor de ouvido? Esse problema geralmente é provocado por uma infecção no ouvido médio, chamada de otite média, ou por uma inflamação no canal do ouvido externo, que é conhecida como a otite externa. Além disso, mudanças de pressão durante voos ou mergulhos também podem causar desconforto nos ouvidos. A gente vai aprender mais sobre como cuidar dessa parte tão importante do nosso corpo, conversando ao vivo agora com o Wagner Rodrigues, que é otorrinolaringologista. Está conectado aqui com a gente. Doutor, bom dia. Olá, Wilker. Muito bom dia. Por que a gente decidiu tratar desse assunto? Por que esse assunto veio à tona? Recentemente, uma pessoa muito conhecida teve uma dor de ouvido e, na sequência, teve um infarto. E aí começaram a relacionar as duas coisas. E a gente quer entender, doutora, primeira coisa de tudo. A dor de ouvido, ela pode ser, de alguma forma, um sintoma de um infarto ou não? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Wilker, então, quando a gente fala de infarto agudo do miocárdio, você tem alguns sintomas que são chamados de atípicos. Por quê? O sintoma atípico de um infarto é aquela dor do lado esquerdo do peito, que muitas vezes vai para o lado esquerdo do coração. Às vezes, você pode ter dores no abdômen, às vezes essa dor pode ser na mandíbula, e em raros casos, sim, a pessoa pode ter apenas uma dor no ouvido e ser o início de um infarto. Entendi. Então, sentiu essa dor, é importante buscar a ajuda de um profissional, para ter certeza. O senhor já mencionou que em alguns casos não é comum, mas pode acontecer, portanto, correto? Correto, correto. E quais são os sintomas mais comuns, doutor, dos problemas nos nossos ouvidos, que as pessoas precisam ficar atentas para evitar uma crise de dor de ouvido, porque eu sei que incomoda bastante? Realmente, dores de ouvido é o sintoma mais comum que chega na nossa clínica, tanto para o médico otorrino, clínico geral, quem está num pronto atendimento, atende bastante crianças, né? Também tem bastante dores de ouvido. Normalmente, essas dores vêm como? Então, a pessoa sente uma pressão dentro do ouvido, de uma dor que começa a ter bastante desconforto, isso aí vai aumentando, até que ela tem que procurar ajuda médica. Pode ser, como você mesmo disse, uma infecção na orelha média, ou seja, atrás do tímpano ou no canal do ouvido, que é a chamada otite externa. Uma outra causa que é muito comum aqui, o doente chega falando que está com uma dor no ouvido direito, no ouvido esquerdo. Só que você olha, está tudo normal. A orelha média está normal, a orelha externa está normal. O que essa pessoa tem? O que esse paciente tem? Muitas vezes tem problema na articulação temporomandibular, a chamada ATN. Daí você palpa aqui nessa região da mandíbula, você vê que a pessoa às vezes grita de dor. Então, às vezes, é um problema de mastigação, pode ser um problema de bruxismo. Então, dores de ouvido, a gente tem sempre que investigar muito bem. E é claro que vai depender muito da idade e dos sintomas também. Muitas vezes, essas dores acontecem com crianças, né? E a gente percebe um incômodo muito forte e tudo mais. Como que os pais podem cuidar do ouvido, da orelha da criança para evitar que elas tenham essas crises? Então, criança já é uma faixa etária que a gente tem que se preocupar um pouquinho mais, porque criança tende a ter mais complicações. Então, quando a criança começar a ter uma dor de ouvido, se é algo que é leve, daí você pode dar um analgésico ou anti-inflamatório que a criança esteja acostumada, tá? Mas se essa dor persiste, começa a ter febre, e dependendo da idade, se for uma criança muito pequena, a criança fica muito irritada, muito chorosa, não consegue dormir direito, aí já é algo que você tem que procurar ajuda médica o mais rapidamente possível. Perfeito. E como que a gente faz a limpeza? No caso dos pais ainda com crianças. Como que os pais Sim. fazem a higienização do ouvido da criança? Ou é necessário fazer essa higienização ou não? Como que deve ser isso? Porque eu vejo gente colocando, né, o cotonete lá dentro, fazendo limpeza de qualquer jeito, ou colocando alguns líquidos, soros, e aí isso dá uma aflição na gente de ver.
Realmente, viu? Então, esse é a principal pergunta, né? Então, como é que eu linko os ouvidos? Bom, primeiro que as nossas orelhas, elas já eliminam a cera de forma automática. Então, quando você olha aqui no canal, você vê que às vezes tem um acúmulo de cera e com o dedo, com uma toalha, você já pega e você já tira. Quando começa a introduzir objetos dentro da orelha, daí começa a ficar um pouco perigoso, porque você às vezes está com uma luz ruim, não sabe onde é que está aquela ponta, e se for a própria pessoa que esteja mesmo limpando, ela acha que tá aqui perto da saída, quando você vê já está dentro já do tímpano. Não é incomum você ter pacientes que têm acidentes sérios, até perfurando o tímpano por causa de uso de cotonete, qualquer outro tipo de instrumento. Pingar líquido muitas vezes não funciona, porque se você tiver uma cera e ela está grande, o líquido ele vai hidratar a cera, ela vai ficar ainda maior e vai incomodar ainda mais a pessoa. Álcool também não é algo recomendável, porque o álcool ele irrita a pele aqui do conduto. Então, para limpar o ouvido, simplesmente um dedo com uma toalha, mais nada. Perfeito. E o tratamento das pessoas que têm esse problema, essas dores frequentes, como que acontece? Tá. Então, se é uma dor frequente, você tem que saber a causa. Então, por que essa pessoa está tendo uma dor de ouvido de maneira frequente? Ela tem um problema na articulação? Se ela tiver um problema, ela vai ter um problema de mordida. Daí a gente encaminha para um dentista para corrigir a mordida, usar uma placa à noite, enfim. Ou se é algo que é muito recorrente, a articulação está normal, daí a gente tem que investigar outras doenças. Então, por exemplo, se tem um idoso que tem uma dor de ouvido muito forte e aquilo lá não melhora, às vezes o ouvido sai pus, catarro, secreção, aí pode ser tanto com uma infecção um pouco mais grave ou até, em raros casos, tumores. Então tem que tomar muito cuidado com dor de ouvido. Pode ser algo muito simples, às vezes nem é o ouvido, ou pode ser doenças graves como tumores. Fone de ouvido, tão comum hoje em dia, até para trabalhar, isso continua sendo problema para muitas pessoas? Fone de ouvido, Wilker, é algo que eu, como médico otorrino, tanto no meu mestrado quanto no meu doutorado, eu avaliei pessoas expostas ao ruído. Realmente é algo que eu desaconselho, tá? Agora, se a pessoa tem que usar, não tem jeito, é melhor usar os headphones, não usar aqueles fones que você insere dentro do ouvido, porque às vezes a pessoa tem algum problema, tem uma cera, esses fones empurram a cera para dentro. E preferencialmente utilizar os fones que têm aquele sistema de atenuação do ruído. Por quê? Porque, Wilker, você imagina que você está dentro de um ambiente que tem muito barulho. Então, onde as pessoas usam muito fone? Academia, tá? Daí já tem aquela música, muita gente falando, enfim. Daí, só que você quer ouvir a música que está no seu fone. Então, já tem o ruído externo, você vai dar um volume muito mais alto, ou seja, você vai agredir muito o seu ouvido. Então, esses headphones, esses fones de ouvido que tem sistema de atenuação, o que ele faz? O ruído que vem externo, ele reduz, ele bloqueia, daí, consequentemente, você vai precisar aumentar um pouco a saída, ou assim, a intensidade do seu fone de ouvido. Tá certo, doutor. Obrigado, viu, pela sua participação, pelas suas informações. Vale lembrar também que fone de ouvido é objeto de uso pessoal. Não vai ficar compartilhando fone de ouvido com todo mundo por aí, pelo amor de Deus. Abraço, doutor. Até mais. Obrigado, Wilker. Um grande abraço a todos. Grande abraço. Tchau, tchau.